pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Eu espero que vocês tenham passado bem, eu passei bem. E a gente vai dar início à nossa 11ª semana de videoaula. 11ª. Como é que vocês estão aí, gente? Dando conta do conteúdo, conseguindo fazer tudo, conseguindo revisar. Isso é bem importante. E fazendo as atividades, não esqueçam. Então, nessa videoaula, a gente vai dar continuidade a esse assunto aqui, ó. Grupo das plantas. Vamos ver um pouquinho mais sobre o grupo das plantas, gente? Vamos lá? Vem comigo! Pessoal, para nossa videoaula eu trouxe aqui uma convidada especial. Olha só que linda que ela tá. É minha plantinha. Eu cuido dela todos os dias, converso com ela, coloco água e ela floriu. Olha só, gente, ela floriu há pouco tempo, tá? Então ela vai acompanhar a nossa videoaula dessa semana, porque a gente vai falar do grupo das plantas, né? Então, as plantas, elas fazem parte do reino plant ou reino das plantas. E aí, se vocês olharem à volta de vocês, vocês vão ver que realmente é um reino. Olhe quantas plantas a gente encontra, né? A nossa volta, perto de casa, no bosque, na praça. É isso mesmo. É sobre elas que a gente vai continuar conversando. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que as plantas, elas são divididas em 4 grupos. Vamos ver quais são eles? Tá aí, ó, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas espera aí, não se assustem com esses nomes. Vocês vão ver que cada uma delas tem características bem diferentes e aos poucos a gente vai se acostumando com esses nomes. Tá? Quero contar para vocês por que elas foram divididas em 4 grupos. Foi por causa da evolução de cada uma delas. Tá? E nessa linha evolutiva das plantas, tem alguns critérios que a gente tem que olhar e levar em consideração para a classificação das plantas nesses 4 grupos que eu já falei para vocês. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Então, elas são classificadas nesses grupos porque elas podem apresentar ou não tecidos vasculares. As plantas que não apresentam tecidos vasculares, a gente chama de avasculares. E as que apresentam tecidos vasculares, nós chamamos de vasculares. Outro critério para classificação, gente, são os órgãos vegetativos, ou seja, presença de flores, frutos e sementes. Tá? Gente, vamos ver um critério, então, de classificação, que são os tecidos vasculares. Então, tecidos vasculares vão ser encontrados em plantas vasculares. O que isso quer dizer? Que essas plantas, elas têm vasos condutores de seiva, tá? Responsável pelo transporte dos líquidos que circulam pelas plantas. A planta precisa se alimentar, a planta precisa se hidratar, ou seja, ela precisa de nutrientes, ela precisa de água, tá? E como que elas vão conseguir isso? Como é que vai ser feito o transporte desses nutrientes e desse líquido dentro da planta? Através dos vasos condutores, tá? E esses vasos, eles podem conduzir seiva bruta. O que é a seiva bruta? Seiva bruta é água e sais minerais, tá? E também, gente, o transporte de seiva elaborada, que é composta pela glicose. Então, a glicose, ela é o resultado da fotossíntese. Lembra que a gente viu isso na nossa videoaula? Então, toda planta, ela é autótrofa, ela produz o seu próprio alimento, tá? Através dos raios solares e dos cloroplastos, elas vão produzir a glicose que vai servir de alimento. E esse alimento produzido precisa ser transportado para o corpo todo da planta,
não é isso? E vai ser feito através dos vasos condutores. Então, tem vasos condutores para seiva bruta, que serão águas e sais minerais, e seiva elaborada, que é a glicose. Legal, né, gente? Então, um critério de classificação, tecidos vasculares, ok? Outro critério de avaliação são os órgãos vegetais. E aí a gente tem frutos, flores e sementes. E eu quero chamar a atenção de vocês agora para as sementes. Então, eu trouxe as imagens aí do nosso material, da página 36, né, que mostra imagens de algumas sementes. E a minha pergunta é, gente, qual a importância da semente para a planta? Ou por que serve uma semente? Por que será, gente? Na semente, a gente encontra algo muito importante, que é a estrutura chamada embrião. Embrião, sim, embrião tem a ver com reprodução. Então, a semente é um órgão reprodutivo da planta. É através da semente que irão nascer outras plantinhas. Então semente é importante sim para reprodução, porque nela a gente encontra o embrião. Ok, gente? E agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Então, os principais critérios de avaliação das plantas, tecido vascular e órgãos vegetais, tá? E aí eu quero saber, será que todas as plantas possuem tecido vascular? Não, porque eu já falei para vocês que a gente tem as plantas avasculares. E será que todas as plantas têm semente? Também não, gente. Só alguns grupos. Então, eu trouxe esse esquema que está lá na página 36 para a gente identificar como é que foi feita a classificação. Tá? Então, a gente tem aí o reino das plantas e a gente tem, primeiro critério, tecidos vasculares. Então, a gente tem as plantas avasculares, que não possuem tecido vascular, que tem um grupo só, gente, chamado briófitas. Então, as briófitas, elas são avasculares, não têm tecidos vasculares. Os outros grupos já apresentam os tecidos vasculares, por isso são chamados de vasculares, que são as pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. E a outra pergunta que eu fiz para vocês foi sementes. Todos os grupos possuem sementes? Não, sementes a gente vai encontrar no grupo das gimnospermas e angiospermas. Tá? As briófitas não possuem sementes e as pteridófitas não possuem sementes. Tá aí o nosso quadro de classificação, os 4 grupos, ok? Então eu quero convidar vocês agora para a gente conhecer um pouquinho mais de perto as briófitas. Agora a gente vai conhecer mais de perto as briófitas. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: quem são as briófitas? Será que você já viu uma briófita por aí? E eu acho que sim, gente. Sabe por quê? Olha só, deixa eu te mostrar essas 2 imagens. Esses aqui são os 2 grandes exemplos de briófitas que a gente tem. Os musgos e as hepáticas. Musgo, gente, eu acho que vocês já viram, tá? Geralmente é um tapete verde que se forma em cima de rocha ou então na raiz de algumas plantas. Mas tem que ter uma coisa fundamental para que existam os musgos, para que existam as briófitas. Sabe o que que é? Umidade. Então, ela vai existir em lugares úmidos. Gente, observem essa imagem que eu trouxe aí para vocês, né? São rochas e troncos recobertos de briófitas, tá? É o famoso musgo, nosso tapete verde. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: por que o musgo é uma planta muito pequena? Por que é tão pequenininho o musgo?
E eu quero responder isso para vocês. Vamos ver por que ele é tão pequenininho? Então, gente, as briófitas são pequenininhas, os musgos são pequenininhos, porque eles não possuem vasos condutores de seiva, tá? Lembra que eu falei para vocês, né? Os tecidos vasculares transportam seiva. Seiva é água e sais minerais, seiva bruta, e elaborada é glicose. Se não possui vasos condutores, como será que esses nutrientes eles passam pelo corpo da planta? Porque ela precisa se alimentar, né? Ela tira energia de algum lugar. E aí, gente, como será que é feito isso? É feito de célula para célula, ou seja, não tem nenhum canal responsável, né, por isso. Então, é feito de célula por célula, num processo muito lento, tá? Que a gente chama de difusão. Então, os nutrientes, eles vão ser transportados de uma célula para outra, vão passando de uma célula para outra, tá? Por difusão. E aí eu pergunto para vocês, se esse processo é tão lento, vai passando de célula para célula, como é que essa planta vai crescer? Ela não consegue, né? Então ela fica pequenininha para que esse transporte de nutrientes seja eficiente, né? Porque numa planta grande, imagina, nunca o nutriente ia chegar lá em cima. Imagina 2 metros de altura, vamos pensar numa planta grande, né? Não ia chegar lá, não ia nutrir a planta. Então, por isso, as briófitas, elas são pequenininhas para conseguir os nutrientes necessários para viver. Outra coisa que a gente precisa saber do grupo das briófitas é que esse grupo não possui raiz, caule e folha. Nossa, Mirella, como assim? Sim, gente, elas possuem, as briófitas possuem estruturas, vamos dizer assim, primitivas. Ela não tem raiz, ela tem um rizóide, tá? O rizóide, ele vai fazer a mesma função da raiz, a fixação, a absorção de águas e nutrientes, porém ela não é tão eficiente quanto a raiz verdadeira, vou chamar assim, tá? As briófitas não possuem caule, elas possuem cauloide, tá? E elas não possuem folhas, elas possuem filóide, tá? Filóide vai fazer a fotossíntese, mas não é uma estrutura tão especializada como a folha que a gente conhece, tá? Então, essa é a estrutura das briófitas, tá? Rizóide, cauloide e filóide, ok, gente? São estruturas mais primitivas. Briófitas, eu tenho mais uma informação para passar para vocês. Sobre a reprodução, gente. Reprodução das briófitas, essas plantas pequenininhas que têm em média 1 centímetro, são muito pequenas, não têm vasos condutores, né? Como é que elas se reproduzem? Então, a reprodução é por alternância de gerações. O que é isso? Então, tem uma fase que é assexuada, que não precisa de gametas, tá, para acontecer, e uma fase sexuada, que sim, que precisa de gametas. Então, aí na página 37, a gente tem, olha lá no cantinho, ó, um box de conceito, com a definição de reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos conhecer? A reprodução assexuada é um processo reprodutivo que não envolve células reprodutoras, ou seja, não tem gametas. Os descendentes gerados são geneticamente iguais entre si e iguais à planta que lhes deu origem, tá? Então, a briófita tá ali, o musgo dali surge um esporo, esse esporo cai no ambiente, né? O vento leva, ele cai na água e ali ele se reproduz geneticamente igual à planta de origem, tá? Ao musgo mãe, igualzinho.
E aí a gente tem a reprodução sexuada também. É um processo reprodutivo em que há participação de gametas, ou seja, tem o gameta masculino e o feminino. Os descendentes são geneticamente diferentes entre si e dos organismos dos quais foram gerados, tá? Então aí, gente, o gameta masculino, ele tem que encontrar o gameta feminino para germinar e existir a reprodução. E nesse processo, gente, é essencial, fundamental a presença de água, porque o gameta masculino ele vai ter que nadar até encontrar o gameta feminino. Então, gente, as briófitas, necessariamente, elas vão precisar de água para se reproduzir. Por isso que é muito comum a gente encontrar briófitas em lugares úmidos. A gente não encontra briófitas no deserto, mas a gente encontra briófita na Mata Atlântica, tá? Por quê? Porque é um ambiente úmido, então ali ela consegue se reproduzir, porque tem a presença de água, e isso é fundamental. Vamos lá conhecer agora um outro grupo de plantas chamado Pteridófitas. E aí a minha pergunta para vocês, gente, é a seguinte: quem são as pteridófitas? Vocês sabem quem são, onde nascem, como se reproduzem? Então aqui eu trouxe os exemplos de pteridófitas para vocês. Eu acredito que vocês conheçam, já viram de perto. Geralmente na casa da avó, da tia-avó, sempre tem uma samambaia que eles usam para ornamentar a casa, tá? Como é uma planta que não dá flor, muitas vezes a gente chama, a avó chama de folhagem. Essa aí é a folhagem. Essa folhagem é a samambaia. Também temos a avenca, temos o xaxim. Xaxim, gente, eu lembro, na minha infância, minha mãe tinha um vaso em casa retorcido que tinha vários xaxins. Só que essa é uma planta hoje que está em extinção. A gente não vê mais, a gente não encontra, tá? Específico de Mata Atlântica, se desenvolve principalmente na Mata Atlântica, o xaxim ou samambaia-açu, eu até travo a língua para falar, são pteridófitas, né, de grandes proporções. Vamos analisar então as pteridófitas, gente? Então, olha lá, olha o tamanho de uma samambaia, tá? De 50 a 100 centímetros. Lembra que eu falei para vocês que as briófitas, o grupo que a gente viu anteriormente, ele é pequenininho, que chega a ser de 1 centímetro, né? Vamos comparar 1 centímetro com 50 a 100 centímetros, olha a diferença de tamanho. O que aconteceu de um grupo para o outro? Qual que é a diferença de um grupo para o outro? Ou seja, briófitas não possuem vasos condutores, por isso são pequenininhas. E as pteridófitas já possuem vasos condutores de seiva, ou seja, ela consegue crescer. Então é uma planta que tem um tamanho maior, ou seja, comparando com a briófita, bem maior. E outra coisa, gente, elas não formam sementes. Ainda não é um grupo que forma sementes, mas já tem vasos condutores de seiva. Ah, isso é importantíssimo a gente saber. E qual é a estrutura de uma briófita? Vamos ver? Então, a briófita ela já é formada por raiz, caule e folha. Lembra que eu falei para vocês que nas briófitas é filoide, caloide, não tem uma estrutura verdadeira. Nas pteridófitas a gente já tem essas estruturas, tá? Então, a gente tem a raiz, a gente tem caule. Em algumas pteridófitas, o caule, ele é na vertical, que nem a gente vê na imagem ali, ó, né? Vertical, chamado de rizoma, tá? Da onde saem as raízes e as folhas, né? Então, a gente já tem folhas verdadeiras nas pteridófitas. Pessoal, vamos falar de reprodução agora, reprodução das
pteridófitas. Seguinte, gente, ó, observem o desenho que tá aí, essa imagem, tá? É uma folha de uma samambaia. A gente tem uma folha de uma samambaia aí. Se a gente olhar de pertinho essa folha de samambaia, se estiver na casa da mãe, na casa da avó, observem isso. Tem uns pontinhos, tá? Amarelinhos, assim, cor de ferrugem. Então, esses pontinhos aí são os soros. O que são os soros, gente? São o local onde é produzido os esporos. Falou um esporo, a gente já sabe que é a estrutura reprodutiva, tá? Então, ali eu coloquei a definição. Os esporos são estruturas reprodutivas que promovem a reprodução assexuada. Mas, para isso acontecer, é necessário e fundamental que tenha umidade, que tenha água. Tendo umidade, esses esporos irão germinar. Então, gente, seguinte, pteridófitas, folha da samambaia, lembre sempre disso, aquelas bolinhas cor de ferrugem são os soros. Os soros produzem esporos, que são estruturas reprodutivas. Os esporos, gente, eles vão germinar em ambientes úmidos, tá? A germinação dos esporos origina o prótalo. O que é o prótalo, gente? Essa imagem que eu coloquei aí, ó, quase em forma de coração, ó, ele lembra um coração. Aí na imagem, lógico, né, ele tá grande assim, mas ele não é grande, ele é bem pequenininho. Então, os esporos originam o prótalo. O que o prótalo tem de especial? Então, no prótalo, gente, vai surgir, tá? Ali vai ser produzido gametas femininos e o gameta masculino, tá? Então, presença de gametas, estruturas reprodutivas. O que vai acontecer quando o gameta masculino encontrar o gameta feminino? Vai acontecer a fecundação. Fecundou, vai aparecer outra plantinha, outra samambaia, vai começar a se formar, né? Outra samambaia. O que eu coloquei ali, gente, de especial e de fundamental? Essa fecundação, ela só vai acontecer se tiver água, se esse solo, se esse lugar estiver úmido. É fundamental que tenha água para a fecundação. Se não tiver água, não existe a fecundação nas pteridófitas. E isso também nas briófitas, que eu falei para vocês. Então, é fundamental que exista água, precisa de água para reproduzir. Ok, gente? Então, ficou aí nosso conteúdo, briófitas e pteridófitas. Gostaram, gente? Tem uns nomes meio estranhos, complicados, mas a gente vai acostumando com eles. Não se prendam nos nomes, mas sim nas características, ok? Então, agora eu tenho um recadinho para vocês, tá? Eu vou deixar aqui uma atividade para que vocês façam em casa. Então, vocês vão ler as páginas do livro, né? Eu coloquei ali a 36, 37 e 38. Façam a leitura dessas duas páginas, que foi esse conteúdo que a gente trabalhou na videoaula de hoje, ok? E depois façam as atividades da página 41 e 42, tá? Quais atividades? Atividade 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Então, vocês vão resolver e na próxima videoaula eu volto pra gente fazer a correção e conversar um pouquinho mais sobre briófitas e pteridófitas. E aí, pessoal do 7º ano, estão gostando de conhecer um pouquinho mais sobre o reino plant, hein? Sobre as plantas. Eu adoro as plantas, gente. Espero que vocês também estejam gostando. A gente termina por aqui a nossa videoaula dessa semana, tá? Conhecendo um pouco mais sobre briófitas e pteridófitas. Na próxima videoaula, a gente volta com
gimnospermas e angiospermas. Eu espero vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Na próxima aula eu venho com a correção. Um beijo, um abraço e até lá, até a nossa próxima videoaula, pessoal. Obrigada!